Então, bem-vindas a mais uma aula do curso Ciências e Covid-19, e é um prazer apresentar a doutora Patrícia Logulo. Ela trabalha no Centro do Equator do Reino Unido, na Universidade de Oxford. E o assunto, claro, vai ser sobre o Equator Network e a importância da qualidade dos artigos científicos. Muito obrigado, Patrícia, por aceitar esse convite. É uma honra, professor. Podemos começar? O professor me convidou para falar sobre a importância da qualidade dos artigos científicos. E esse é um assunto vital agora, na hora dessa nossa pandemia mundial, né? Então, é um tema de muita responsabilidade. A respeito disso, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês antes de mais nada. Nós temos um problema. 80% dos estudos produzidos no mundo não são publicados. A maior parte do que é produzido em pesquisa na área de saúde vai para o lixo. Esse é um dado que a gente tem e que foi feito por pesquisadores da Reward Alliance em 2014, 2015, e que mostrou, uma série de pesquisas que mostrou que nós temos problemas com o desenho do estudo, com a questão que é feita nas pesquisas em saúde. Temos problemas com a condução dessa pesquisa, ou seja, a pesquisa nem sempre é conduzida de uma maneira adequada, com métodos corretos, adequados. E temos também um problema sério com a redação, com a publicação do relatório da pesquisa ou do artigo científico que vai ser publicado nas revistas. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa encrenca, esse problema todo gera um desperdício de 170 bilhões de dólares por ano. E isso já é uma estimativa feita alguns anos atrás. Se vocês quiserem ter acesso a essa sequência de publicações, a maioria delas foi publicada no Lancet Journal, mas está disponível aí nesse link que eu dei para vocês na tela, que é o Reward Alliance. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, David Moore, que é atualmente o nosso diretor do Equator Network, fez um levantamento rápido sobre a prevalência dos problemas encontrados nos reports da área de saúde. Dá uma olhadinha nesse gráfico, ó. 24% dos artigos ocultam dados básicos, como idade e peso dos pacientes. 31% ocultam dados dos gráficos, ou então esses dados eram ambíguos. 38% dos artigos têm problemas como não mostrar o tamanho do efeito de uma intervenção. O quanto que um remédio melhora, faz melhorar uma dor, por exemplo. E também não mostra o intervalo de confiança desse efeito. A grande maioria descreve os tratamentos inadequadamente. Então, o que acontece? Quem vai fazer um outro estudo com o mesmo tratamento não sabe como aplicar. Ou o clínico que está na linha de frente atendendo os doentes, e neste momento de pandemia isso é um problema ainda maior, não sabe como usar aquele tratamento. Metade dos artigos científicos não comparam resultados com os de outros estudos. Isso é discussão, né? A gente costuma colocar isso na discussão do artigo científico. Metade dos artigos não descreve os desfechos de eficácia. O que eles estavam medindo. E a grande parte não descreve os efeitos adversos dos tratamentos que estão sendo mostrados. Esse problema que eu mostrei para vocês foi mensurado. É uma estimativa, mas a gente pode dizer que 35% desse desperdício acontece na redação. Por quê? Porque eu posso ter uma pesquisa científica bem feita, bem desenhada, que foi conduzida de forma ética e adequada, mas aí quando eu vou escrever para publicar, ela não está clara o suficiente e não é permitido a outros pesquisadores reproduzir o estudo ou aos clínicos usar os dados. Ou seja, esses artigos que não estão
tão bacanas, não respondem perguntas básicas. Eles não respondem o que foi feito, como foi feito e quem fez. Por isso que eu vim falar com vocês hoje aqui sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo há muitos anos no Equator Network. Eu resolvi falar para vocês sobre Reporting Guidelines. Essa é uma aula que eu tenho e que a gente dá na nossa Publication School. A gente procura sempre ensinar as pessoas sobre as Reporting Guidelines. Mas, Patrícia, essa aula não é em português? É. Então, eu vou contar para vocês, meio que em primeira mão, que nós fizemos algumas reuniões e nós decidimos a respeito da tradução, da melhor tradução para o termo Reporting Guidelines. A gente decidiu que a gente vai chamar as Reporting Guidelines em português de roteiros para a redação de artigos científicos. A gente não quis usar diretriz para traduzir guideline, porque a gente acha que isso é um pouco impositivo, e isso não é o que a Reporting Guideline é. A Reporting Guideline é um guia, é uma orientação. Então, ela é um roteiro, tá? E ela serve para redação de artigos científicos na área de saúde, ok? Vocês devem estar pensando por que eu coloquei aí uma foto de um avião no meio da minha aula, né? No meio não, no início da aula. Isso é porque os pilotos de qualquer tipo de aeronave têm sempre que seguir um checklist antes de decolar. E eu gosto de usar essa imagem nas minhas aulas porque eu acho que antes da gente decolar com um projeto de pesquisa, a gente precisa ter um checklist, um planejamento do que a gente vai fazer. Isso vale também para a redação do artigo científico. É um checklist. Para que serve? Serve para a gente lembrar das coisas que a gente tem que colocar lá. Como o professor Ayrton sempre pede, e é boas práticas, eu falo para vocês em nome do UK Equator Center, e eu não tenho nenhum conflito de interesse. Meu único interesse na vida é que as pessoas melhorem a publicação de seus trabalhos em saúde, para que a saúde do mundo possa melhorar. O nosso trabalho tem sido financiado, tem sido apoiado pela Cancer Research UK. Eu também poderia usar, em vez de uma imagem de um avião, uma lista de compras. Eu não sei vocês, mas quando eu saio para fazer compras e não levo a minha lista, eu sempre volto para casa sem alguma coisa. Eu sempre esqueço alguma coisa. E olha que eu faço compras há muitos anos. Eu sou uma experiente compradora. E mesmo assim, eu esqueço alguma coisa. Então, vamos tentar lembrar das Reporting Guidelines ou dos roteiros para redação de artigos científicos assim, como um lembrete do que a gente precisa colocar no nosso artigo científico, tá bom? A gente vai falar hoje, então, o que são esses roteiros, como encontrar esses roteiros e como escolher, porque tem muitos, muitos. Vocês vão poder tomar notas do que eu estou falando e no final, por favor, façam perguntas. Esses olhos que nos olham nesse slide são de Douglas Altman. Ele foi o fundador do Center of Statistics in Medicine, o CSM, onde eu trabalho, na Universidade de Oxford, e também um dos fundadores do Equator Network. O trabalho dele começou lá atrás, quando ele publicou um artigo no BMJ dizendo que os leitores não deveriam deduzir, ou chutar, ou adivinhar o que foi feito num trabalho científico. Eles deveriam receber uma explicação explícita do que foi feito. Douglas Altman foi um dos criadores da mais antiga e da mais conhecida Reporting Guideline, ou roteiro de redação, que é a que foi feita para estudos clínicos randomizados, que vocês devem conhecer, se não, recomendo, que é o CONSORT. E desde aquela época já definimos Reporting Guidelines como lembretes de um mínimo de informação que os leitores precisam, Então, esses leitores podem ser
o clínico que está lá na linha de frente, o fisioterapeuta, o enfermeiro, qualquer profissional de saúde que está precisando daquela informação para tratar o seu doente. Pode ser um outro pesquisador que está pensando em fazer a mesma pesquisa ou uma pesquisa semelhante, né? Pode ser um gestor de saúde, que precisa saber se uma intervenção funciona ou não. Pode ser um político, pode ser um líder comunitário. Seja qual for o leitor desse artigo científico, tem um conjunto mínimo de coisas que ele precisa saber. E é isso o que os roteiros vão dar pra gente. Tá vendo como tá pequenininho aí o meu carrinho? É para dizer para vocês, é o mínimo. Isso é o mínimo. Algumas pessoas, quando as primeiras reporting guidelines, os primeiros roteiros começaram a ser publicados, fizeram críticas e se sentiram um pouco tolhidas na sua liberdade de escrever. Vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Vocês podem usar o estilo que vocês quiserem, as palavras que vocês quiserem, as cores que vocês quiserem. O que importa é que vocês escrevam, que vocês forneçam as informações mínimas nos seus artigos científicos. Isso quer dizer que os roteiros para redação de artigo científico falam de conteúdo. Eles não querem tolher o seu estilo ou o seu jeito de escrever, tá? As reporting guidelines não são camisas de força. Ah, Patrícia, mas lá naquele roteiro estava escrito no checklist que eu tinha que reportar isto aqui. E isso aqui não é aplicável para minha pesquisa. Então, não serve, não vou reportar. Na verdade, a melhor política, a melhor prática não é simplesmente ignorar ou omitir. É inserir uma frase dizendo, olha, por exemplo, o cegamento neste estudo clínico não foi feito porque isto não era possível. Por esta e esta razão. Então, é melhor você dizer que não foi feito, declarar isso explicitamente e explicar por quê, do que você não fazer, do que você não falar nada. E partir do princípio que o seu leitor vai pressupor alguma coisa. Não deixe o seu leitor pressupor nada. Tá certo? Bom, e quem inventou as reporting guidelines, ou os roteiros para redação de artigos científicos? Não fui eu, não foi você. Não foi o Equator. O Equator não faz reporting guidelines. Esses roteiros são produzidos em reuniões de consenso. Reuniões de especialistas de várias partes do mundo, reuniões sequenciais e usando métodos consagrados de consenso, como o Delphi e outros. Nem sempre são todos presenciais, como nessa foto. Às vezes eles são também online. Mas isso é para dizer para vocês que um roteiro para redação de artigo científico não deve ser a opinião de uma pessoa. Não é a opinião de uma pessoa ou duas. É uma coisa que foi amplamente discutida. Ok? E não só esses roteiros são considerados de boa qualidade e úteis, como eles foram endossados por algumas organizações muito importantes. Primeiro, os publishers, né? As editoras, que produzem as maiores revistas científicas na área de saúde. Tem aí na tela alguns exemplos para vocês. O International Committee of Medical Journal Editors, que é um comitê que reúne todas as revistas científicas da área de saúde, endossa as reporting guidelines e o trabalho do Equator Network. O COPE, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, também. A Organização Mundial de Saúde e a PAHO, que é a Organização Pan-Americana, não só endossam e recomendam, como a PAHO também tem nos apoiado bastante e dado apoio para a realização de cursos sobre os roteiros para redação. Muito bem, como que é uma reporting guideline? Para quem nunca viu, para quem nunca teve contato,
Essa aqui que está na tela eu coloquei para vocês como exemplo, porque é uma das mais utilizadas, é o STROBE. O STROBE é uma Reporting Guideline, um roteiro para redação de artigos sobre estudos observacionais. Portanto, provavelmente a maior parte dos estudos em saúde, né? O STROBE, assim como os outros roteiros que são os principais que a gente tem, são publicados geralmente em com 2 ou 3 elementos, 2 ou 3 formatos. O primeiro é o artigo mesmo, que a gente chama de statement, né? Na verdade é o artigo de declaração, em que eles apresentam o checklist, o famoso checklist. Aqui para vocês, o início do checklist do STROBE, né? Como vocês veem, ele é bem simplificado e tem um certo número de itens e você, para escrever, você vai acompanhando cada um desses itens e tendo a certeza de que vai inserir isso no seu artigo. Então, o roteiro tem o artigo e o checklist, e geralmente, adicionalmente, também é publicado o que a gente chama de E&E. E&E é Explanation and Elaboration, ou seja, é um artigo bem mais extenso, esse geralmente tem muitas páginas, em que os autores não só explicam cada um dos itens do checklist, mas uma coisa muito boa, eles dão exemplos de texto, de como reportar aquele item de conteúdo, tá? E a explicação de por que aquele item é importante, ok? Então, conforme eu falei, a gente tem o statement com o checklist e o E&E. As reporting guidelines, os roteiros para redação de artigos científicos, podem ser produzidos e serem recomendados para o artigo completo, tá? Para você escrever o artigo completo do seu projeto de pesquisa, você pode usar os principais roteiros para redação. Alguns exemplos estão aí na tela. Então, o STROBE, que é para estudos observacionais. O CONSORT, como eu falei, foi a primeira que apareceu, é para estudos clínicos. PRISMA, que é para revisões temáticas. O STARD é para estudos diagnósticos, em que você compara um método diagnóstico com um padrão ouro. CARE, que é para relato de caso. Precisa relatar um caso? Usa o roteiro CARE, porque o seu relato de caso vai ficar mais completo e útil para quem está lendo. E o ARRIVE, para quem está trabalhando com estudos com animais, com o objetivo de aprimorar a saúde humana, tá? Não estou falando de estudos veterinários aqui, é estudo com animal, de experimentação. Esses roteiros também, além de você ter roteiros para artigos completos, você pode ter roteiros ou extensões dessas reporting guidelines para áreas específicas do conhecimento. Então, além do STROBE, por exemplo, a gente tem o STROBE NUT, que é para a área de nutrição. A gente tem STROBE ME, que é para a área de epidemiologia molecular. A gente tem STROBE ID, que é para infecção, para doenças infecciosas. Então, quando você for escrever o seu artigo científico, vale a pena dar uma olhada no roteiro principal e também verificar se ele não tem já uma extensão para a sua área de trabalho, tá? Patrícia, como é que eu faço isso? Onde é que eu vou achar essa coisa toda? Não é difícil. Entra lá na página do Equator Network, o endereço está aí em cima. Vocês vão encontrar essa área do site, essa área verde do site, onde vocês conseguem buscar. Então, como vocês podem ver, vocês podem buscar por tipo de estudo. Por exemplo, eu estou fazendo uma revisão sistemática. Então, eu vou escolher aqui nesse pop-up menu aqui, revisão sistemática, e clicar no Search Reporting Guidelines. Ele vai te dar todas as Reporting Guidelines, né, todos os roteiros que têm a ver com esse tipo de estudo, de desenho de estudo. Tudo bem, só que eu quero para uma área clínica específica. Eu trabalho com, por exemplo, anestesia.
Se vocês usarem esse outro pop-up menu aqui, vocês vão achar Reporting Guidelines específicas para essa área do conhecimento, tá? E assim por diante. É possível procurar o que você quiser por ali. Quando você clicar no Search Reporting Guidelines, você vai ter uma lista dos roteiros que estão disponíveis para você. Os mais importantes primeiro e em cima, né? Os que o Equator recomenda. E embaixo alguns guias um pouco mais amplos, tá? Existem roteiros que também são feitos para parte do artigo, para uma parte específica. Então, nós temos pelo menos esses 3 aqui que foram feitos especificamente para o resumo, para o abstract. Elas são úteis, a Star do Consort e o Prisma, elas são úteis para você que vai apresentar um abstract para um congresso, tá? Para uma conferência. É bacana porque você consegue formatar o seu resumo de forma que todas as informações estejam ali disponíveis, o que facilita muito a vida do avaliador, né, do revisor que está selecionando os trabalhos para o congresso. Isso também é muito bom para quem está submetendo artigo para publicação nos journals, né, nas revistas, porque o editor vai ter uma noção melhor do que o seu trabalho apresenta se você fizer um resumo bem feito, tá certo? Tem também roteiros que não dizem respeito ao resumo, né, ao abstract, mas a outra parte do artigo, por exemplo, só sobre a intervenção. Se você está fazendo um estudo clínico, é bacana você procurar uma reporting guideline que se chama tidier. Esse tidier é uma brincadeira com uma palavra em inglês que quer dizer arrumadinho, né? Bonitinho. Tidier fala pra gente como que as intervenções devem ser descritas. E em breve, tá quase pronta, quase chegando, nós vamos ter uma Tidier para placebos também. Tá? Nos próximos meses deve ser publicado. Você pode ter uma reporting guideline só para descrever o método que você usou na sua análise estatística. Tá? É a sample. É só ir lá e dar uma olhada como fazer isso melhor. Então, assim, a gente tem um conjunto de roteiros que são muito úteis para a gente escrever quase todo tipo de artigo científico na área de saúde. Se a gente usar esses que são os principais e que estão ressaltados na nossa homepage, né, do Equator, esses são provavelmente o suficiente, tá? Mas a gente também pode combinar 2, 3 roteiros. Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo clínico, eu posso usar o Consort e o Tidier. Se eu estou fazendo um estudo com um modelo de prognose, eu posso usar o Strobe, que é observacional, mas eu posso usar o Tripod também. Né? E assim por diante. Eu posso usar qualquer roteiro e qualquer extensão em conjunto. Tá? Aqui tem uma outra ferramenta no nosso site que serve para vocês raciocinarem e conseguirem encontrar qual a melhor reporting guideline para usar. É só seguir esse fluxograma que vocês provavelmente vão chegar numa boa resposta, tá? Se não conseguirem, nós estamos trabalhando numa ferramenta muito importante, que inclusive já recebeu um prêmio da Reward Alliance, que é o Good Reports Tool. Vocês acessam nesse site, ali você vai respondendo uma série de perguntas e o site te ajuda a encontrar os melhores checklists para te ajudar a escrever, ok? Ele vai te dar a resposta dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, nesse caso eu fiz lá uma busca qualquer e ele me disse que a melhor para eu usar seria a Arrive para animais de laboratório. Então, o que o Equator tem feito para melhorar a integridade em pesquisa e a qualidade daquilo que é publicado, né, na área de saúde? A gente trabalha no aumento da conscientização das pessoas a respeito desse problema, do desperdício em pesquisa e a respeito
da necessidade de melhorar a integridade em pesquisa. Não é somente um problema ético, é um problema de formato mesmo. A gente incentiva a aderência dos pesquisadores aos checklists, às reporting guidelines, porque a gente sabe que isso melhora a qualidade do que é publicado. E também porque esses checklists facilitam o trabalho do pesquisador. Pode parecer que eles são um pouco normativos, um pouco autoritários, mas, na verdade, por experiência própria, eu posso dizer para vocês, é muito mais fácil escrever um artigo científico usando um roteiro do que não usando, tá? A gente trabalha também atualizando esses roteiros e o nosso website, de forma que a gente sempre tem coisa nova que está saindo por aí, né? Porque neste momento tem pesquisadores do mundo inteiro preocupados com a qualidade da pesquisa na sua área. E eles estão produzindo reporting guidelines para cada área específica. A gente está sempre adicionando roteiros novos no nosso website. A gente treina pessoas, a gente ensina, a gente dá cursos e a gente continuamente avalia esse treinamento que a gente dá para sempre melhorar, tá? A gente procura melhorar o acesso das pessoas aos roteiros, usando a ferramenta Good Reports, que eu acabei de mostrar para vocês, e várias outras. A gente procura testar intervenções que possam facilitar a vida do pesquisador na hora de escrever os seus relatos, né, seus relatórios. A gente faz pesquisa, meta-pesquisa, a gente checa a aderência dos pesquisadores, dos journals, né, das revistas, dos editores, ao uso desses checklists. E atualmente nós estamos, inclusive, checando a qualidade das reporting guidelines que nós temos no nosso website. Isso é uma novidade, é uma auditoria que nós estamos fazendo, e em breve nós faremos uma melhor classificação das reporting guidelines, podendo recomendar as melhores para vocês, tá? Então, esses são os trabalhos que a gente conduz atualmente. E qual que é o seu trabalho agora? Qual que é a sua tarefa de casa, né? Conhecer os roteiros, procura visitar o site do Equator e conhecer as reporting guidelines, que são os roteiros para redação de artigos científicos. Usar esses roteiros na hora de escrever os seus protocolos, os seus projetos de pesquisa, os seus relatórios de pesquisa e os seus artigos científicos. Vocês vão ver como isso facilita a vida de vocês. Eu gostaria que vocês se mantivessem atualizados sobre os novos roteiros que vão sendo publicados, e o nosso website é bom lugar para isso. Usem o Good Reports, falem para a gente, olha, achei, olha, não estou conseguindo achar. Entre em contato com a gente ajuda. A gente dá retorno por e-mail, tá? Seria muito bacana se vocês pudessem ensinar os seus colegas, os seus coautores a usar os roteiros, tá? E verificar se o coautor do seu trabalho está usando esses roteiros, ou seja, se foi utilizado, se não foi, se está bem reportado aquele projeto de pesquisa, tá? Essa é a lição que vocês têm. Em tempos de Covid-19, tenho mais umas lições para vocês. Verifiquem se os artigos científicos que vocês estão lendo estão bem descritos. Avaliem criticamente o que foi feito, como foi feito e quem fez. Quem fez, eu quero dizer, que tipo de profissional, que tipo de pesquisador aplicou cada intervenção, avaliou cada doente e fez cada procedimento na pesquisa. Isso é uma coisa que fica de fora muitas vezes e precisa ser relatado, né? Tem muita porcaria sendo publicada nessa epidemia de Covid. Nós temos vários exemplos e é importante que todos tenhamos um senso crítico para avaliar o que está sendo publicado, tá certo? Então, se vocês quiserem agora fazer perguntas, eu estou à disposição.
Muito obrigado pela tua apresentação, Patrícia, e vamos a algumas perguntas que surgiram na tua apresentação. Desde a publicação da série do Lancet sobre desperdício em pesquisa, alguma coisa melhorou? Houve uma melhora depois dessa produção muito importante que foi bastante divulgada em todo o mundo? Foi bastante divulgada mesmo. Sim, uma coisa que a gente percebeu é que aumentou a aderência ao registro dos estudos clínicos e das revisões temáticas, tá? Então, isso tem aumentado, até porque os organismos regulatórios, né, dos governos, por exemplo, a FDA, a Anvisa, etc., passaram a exigir o registro, e também porque as revistas científicas passaram a exigir o registro dos estudos. Então, isso por si só já melhorou um pouco a qualidade do que é publicado, porque agora os revisores podem ir até o registro e verificar se foi feito, se foi relatado o que foi planejado. Tá certo? Foi estimulado a transparência que tu ressaltaste tanto na tua apresentação, né? Exato, exato. E com relação à aderência às reporting guidelines, ou seja, aos roteiros, aos checklists, também existe uma pequena melhora acontecendo gradualmente. Claro que isso é influenciado pela maneira como você mede, né, a aderência, mas a gente percebe que a partir do momento em que as revistas endossam ou tornam obrigatória o uso das reporting guidelines, passa a haver uma melhora na qualidade daquilo que é publicado, né? Isso ainda é gradual, ainda temos um caminho a seguir, principalmente porque é preciso que os pesquisadores conheçam mais as reporting guidelines, fiquem menos resistentes, e principalmente que eles passem a usar esses roteiros na hora de escrever, e não na hora de submeter o artigo para publicação. Porque se você já escreveu tudo e chega lá na hora de submeter, você começa a verificar se você fez tudo que tinha que ser feito, aí isso é um pouco desesperador. Então, a melhor coisa é usar desde o começo. Ótimo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, se alguém do pessoal que está nos assistindo não conhece os roteiros para a redação de artigo científico e não sabe qual usar, o que ele deve fazer? Porque eu acho que depois de assistir a primeira vez sobre o Equator, essa é a pergunta que o pessoal se questiona, né? Então, a primeira coisa é visitar o nosso site e usar essas ferramentas que eu mostrei para vocês para escolher qual o melhor roteiro para escrever, né? A pessoa precisa ter uma noção clara na cabeça de qual desenho de estudo que ela usou, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa que é o quê? É uma revisão narrativa da literatura? É uma revisão sistemática? É um estudo clínico? Eu estou propondo, por exemplo, um exercício físico como intervenção? Ou será que ele é um estudo observacional? Eu estou olhando uma população comparada com outra, né? O que aconteceu? Então, assim, a pessoa precisa ter uma noção de qual é o desenho do estudo que ela está usando, aí vai lá no site do Equator e escolhe a reporting guideline que é a mais adequada para aquele desenho de estudo. Se não encontrar muito facilmente à primeira vista, usa o Good Report. E se ainda assim tiver dificuldade, tem lá um e-mail para vocês falarem com a gente. Manda um e-mail falando, olha, eu não encontrei, eu estou fazendo estudo assim, 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 o que eu faço? Manda um e-mail. A gente gosta de receber esses e-mails porque a gente gosta de saber quais são as dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Ótimo. E uma pergunta assim relacionada a isso é que o peer review das revistas é fundamental que sigam esse report. Pelo que percebe, a maioria das revistas segue essa orientação? Não. A maioria das revistas exige ou sugere que as pessoas usem a reporting guideline. As melhores e as revistas, as mais profissionalizadas, as que têm mais recursos, têm uma equipe nas suas secretarias que está treinada para verificar isso, tá certo?
mas geralmente, infelizmente, os peer reviewers ainda não estão usando as reporting guidelines, exceto, claro, aqueles que as conhecem e sabem da sua importância. Por exemplo, na nossa equipe do Equator, nós temos 8, 10 pessoas trabalhando com pesquisa em pesquisa, né, com meta-research, e todos nós utilizamos as reporting guidelines quando a gente faz peer review, tá certo? Porque a gente conhece e tal. Os pesquisadores do CSM, em geral, fazem isso também. Mas, infelizmente, isso ainda é uma minoria, e é por isso e por outros motivos, que a gente ainda vê problemas nas publicações, né? Se não só os pesquisadores usarem para escrever, mas os peer reviewers usarem para exigir, né, esses itens de conteúdo, aí a gente vai caminhar a passos mais largos. Tem alguma revista que solicita que seja encaminhado o checklist, a lista de checagem, quando submeter um artigo Sim, existem científico? várias revistas já fazendo isso, mas o que a gente tem visto é que, surpreendentemente, o que as pessoas fazem? Elas já escreveram seu artigo, querem mandar, e aí elas se deparam com essa exigência. O que elas fazem? Elas inventam. Elas clicam ali no já fiz, mas não é verdade. Não é verdade, ou porque elas estão realmente mentindo, às vezes a gente percebe que é má fé, ou hoje é o dia hoje é dia 1º de abril, né? Ah, é mesmo, mas tudo que eu falei é verdade. Não, com certeza. Ou elas fazem isso de má fé, ou elas fazem porque, como elas não conhecem os roteiros, elas não entendem o significado de algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando um roteiro como o Strobe pede assim, descreva como foi feito o recrutamento dos pacientes. Aí a pessoa responde, randomicamente. Isso absolutamente não explica como você convidou o seu paciente para participar ou o seu controle para participar, né? Isso é sinal de que as pessoas não estão lendo os documentos que acompanham o checklist. Não basta ler só o checklist. Por isso que eu falei para vocês, tem o artigo que é o statement com o checklist e tem o INI, que explica, dá exemplos de como fazer. Por isso que é muito útil. Outra pergunta, antes de passar para a Karine e para a Daniela, eu queria te perguntar também o que é a auditoria que o Equator está fazendo na sua base de dados. Tu já apresentaste, mas queria que reforçasse isso, que pelo que eu entendi, é o caminho que o Equator está valorizando nesse momento desse... Esse é um trabalho muito importante que a gente está fazendo, que é liderado pelo Michael Schlussel, que é brasileiro, que também trabalha no Equator Network. O que a gente percebeu é que ao longo dos anos, e principalmente nos primeiros anos do Equator, muita coisa foi adicionada na base de dados. Nos primórdios do Equator, o que a gente queria era fornecer orientação, fornecer guia para as pessoas. E por isso, muita coisa foi adicionada na base de dados. Hoje nós temos 418 reporting guidelines adicionados. Só que se a gente dá uma olhada de uma maneira um pouco mais crítica nesses records, né, nesses itens, a gente percebe que alguns não são exatamente report guidelines. Eles são opiniões de especialistas sobre como alguma coisa deveria ser reportada. Então, a gente acordou para isso e a gente descobriu que a gente precisava fazer realmente uma auditoria. Então, foi desenvolvido como se diz, uma ficha de extração de todas as características de todas essas reporting guidelines. E nós acabamos de terminar essa avaliação e vamos começar a análise desses dados para ver qual a situação, qual é o cenário que a gente tem. E com isso a gente vai poder mostrar para vocês, usuários, quais são as melhores reporting guidelines, as que foram feitas de maneira mais, com metodologia mais robusta, né? E quais são as que estão mais próximas de uma opinião de especialista. Uma revista que eu acompanho com frequência é o British Medical Journal, e eles sempre questionam
se houve participação de usuários, de pacientes, na elaboração do projeto Isso. e também na redação final do artigo. Isso. Tem algum checklist do Equator que avalia isso? Eu não me lembro de cabeça se tem, mas essa é uma tendência um pouco recente e que começa no Reino Unido e começa a se espalhar pela Europa, que é a participação do paciente na pesquisa. O que é isso? Quando eu falo em participação do paciente da pesquisa, as pessoas falam para mim, mas Patrícia, claro que o paciente participa. Participa como paciente. Não, não é isso. Exatamente Tá? isso. É outra coisa, é você chamar o paciente, o líder comunitário, o cuidador, a pessoa que vivencia aquele problema de saúde de alguma forma, ou em si mesmo ou no outro, para discutir com você, primeiro, quais são os desfechos que você vai avaliar, como que você vai avaliar, e se aquela pergunta é importante ou não é, se aquela pesquisa é importante ou não é, e participar com você de várias etapas da pesquisa. Até mesmo, por exemplo, da elaboração do termo de consentimento. Certo? Por quê? Porque nós, pesquisadores, temos a mania de achar que a gente sabe tudo, né? E, na verdade, quem está vivenciando a doença sabe o que significa um efeito colateral, se é melhor, por exemplo, eu reduzir 1 ponto na minha dor, ou é melhor eu reduzir meio ponto, mas por mais dias. O que é melhor? Tá certo? Então é melhor eu botar minha escala visual de dor em pontos ou em meio pontos? Né? Quem é que está vivenciando a doença? Então, na hora que você chama o doente para participar das suas reuniões de pesquisa e insere essa pessoa no desenho do seu estudo, é provável que você vai ter uma metodologia mais robusta. E o BMJ já exige isso. Pelo menos a declaração, né, do que foi feito ou não. Né? Dani e Karine? Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que você trabalha mais com a questão de como relatar, né, o estudo, mas para esses estudos que estão saindo nesse momento, né, da pandemia, para quem está lendo esses estudos agora e não é tão experiente, enfim, se você, como pesquisadora, como alguém que tem certamente experiência no assunto, poderia dar uma dica ou outra do que prestar mais atenção, né, indícios de que esse estudo possa ser ou não, né, confiável, além de só ser publicado em uma revista de alto impacto, porque a gente tem visto publicações, né, assim, sofríveis, até poderia dizer, em revistas de alto impacto nesse momento. O alto impacto não significa nada nesse momento, tá? Exato. As pessoas estão publicando coisas com pressa, e a pressa é justificada, porque a gente tem uma pandemia em curso, mas a gente tem que tomar cuidado. Os principais problemas que eu tenho visto nas publicações que eu tenho lido são, principalmente nos estudos clínicos, não é relatado como foi composto o grupo controle ou se existe um grupo controle. Parece que as coisas são feitas com um braço só, né? Então, qual é a conclusão que eu posso tirar aqui disso, né? Como é que uma intervenção pode ser melhor do que não fazer nada se eu não tive um braço de estudo com pacientes que não receberam nenhuma intervenção, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de spin. Spin é distorção. É distorção da conclusão a partir de métodos e de resultados que não mostram aquilo. Né? Eu não posso tirar aquela conclusão a partir do método que eu usei e do resultado que eu consegui. Mas eu quero muito que aquele tratamento que eu coloquei seja considerado bom. Então eu escrevo isso. Então, olhem com olhos críticos, né? Falta de grupo controle e falta de cálculo de tamanho amostral, né? Então, o que a gente tem visto disfarçado de estudo clínico são, na verdade, relatos de série de casos. Eu vou tratar essa série de doentes desse jeito só porque eu decidi, porque eu tenho que fazer alguma coisa e meu doente está morrendo na minha UTI.
mas talvez o número de pacientes que eu estou relatando, depois de 10, 14, 15 pacientes, não seja suficiente para tirar a conclusão que eu estou escrevendo no final do meu resumo. Né? Eu tenho a impressão, não, eu vi uma charge, acho que estava até em inglês, eu não lembro onde eu vi essa charge, que era os revisores tiraram férias, né, porque a gente entende, obviamente, a pressa, mas na pressa a gente está vendo um pouco de falta de cuidado justamente nisso, né, na conclusão, forçar um resultado que o desenho do estudo não justifica ainda, né? Mas nós já temos revisões sistemáticas aparecendo, tá? E as revisões sistemáticas sérias, robustas, boas, bem feitas, têm que fazer uma avaliação crítica e sistematizada do método utilizado. Então, é melhor, nessa hora, se a gente não tem tempo de ler todos os artigos que estão saindo, é melhor a gente ler uma revisão sistemática. Tá? Karine, você quer fazer uma pergunta? Ayrton, quer voltar? Ela está se organizando. Ela está ótimo. Pronto. Desculpa, eu estava com o telefone no mudo. Uhum. Mas obrigada, Patrícia, pela tua apresentação, né? A gente está justamente discutindo a qualidade da evidência frente a essa pandemia e frente a essa necessidade de ter informações, a rapidez, né? Tu deste vários exemplos no sentido de a gente utilizar, né, essas ferramentas para escrever o artigo. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, a gente também pode utilizar para fazer a leitura crítica dos artigos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente pode usar... E aproveitar, né, o risco de viés da Cochrane, o Robin, então, e como é que tu integra o checklist com esses instrumentos para avaliar o essa risco é uma pergunta muito boa, pelo seguinte, a gente, quando vai medir um desfecho, seja ele dor, seja ele qualidade da publicação, a gente precisa de uma ferramenta validada para isso, não é assim? Não é verdade? Então, as reporting guidelines, os checklists das reporting guidelines não foram feitos como ferramentas de avaliação. Eles foram feitos como ferramentas para auxiliar a redação. O que acontece? A gente não tem ferramenta disponível para avaliação, então muitos e muitos pesquisadores têm utilizado os checklists como um proxy, como uma coisa indireta para avaliar a qualidade dos artigos científicos. Só que, com isso, a gente encontra uma enorme heterogeneidade de resultados, porque eu não posso comparar o meu estudo com o seu, se eu usei, por exemplo, a ferramenta Strobe de um jeito e você usou de outro. Tá? Então, já pensando nisso, inclusive a gente acabou de apresentar sobre isso na conferência Reward em Berlim, agora em fevereiro. A gente falou que não devemos usar os checklists para avaliar, mas a gente tem que construir ferramentas para isso. Cada item de um checklist, de uma reporting guideline, fala de várias coisas. Então, por exemplo, o item participantes. Se você lê o item participantes de várias reporting guidelines, você vai ver que lá está escrito: descreva os participantes quanto à sua idade, o seu peso, e tudo que eles têm que ter ali. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar esse item em várias perguntas para poder avaliar corretamente. E no momento em que a gente faz isso como meta-pesquisadores, multiplicam-se as ferramentas, os questionários que estão soltos por aí. Então, o que o Equator está propondo é que, ao produzir reporting guidelines, ao produzir checklists, os autores já façam também uma ferramenta de avaliação. Então, uma reporting guideline que já tem uma ferramenta de avaliação acoplada, pronta, disponível, pronta para usar, é o Tripod.
Tripod é uma ferramenta, é uma checklist para estudos prognósticos, tá? Então, se você quiser estudar, por exemplo, a qualidade dos estudos prognósticos numa determinada área na saúde, você pode usar a ferramenta que eles deram, e com isso, você vai ter um retrato mais fidedigno e mais homogêneo dessa coisa. Isso não quer dizer que nós, como clínicos, como pacientes ou como líderes comunitários, não possamos usar um checklist como uma referência para... Peraí, ele não me disse como é que ele calculou essa amostra. Peraí, ele não me disse quem são, se os controles estão pareados com os casos, né? Isso tudo está lá no checklist. Então, para fazer o que a gente chama de critical appraisal, uma avaliação crítica do que eu estou lendo, individualmente, como usuário, eu posso sim usar o checklist. A nossa reserva é quanto ao uso do checklist em pesquisa, em meta-pesquisa. Ficou claro? Só, a gente já está quase concluindo, mas eu queria perguntar, o GRADE é uma referência muito importante para a revisão sistemática. GRADE, ROB, todos esses estão validados. Isso. E como utilizar o GRADE junto com os checklists? São complementares, né? Complementares. Né? Eu acho que o GRADE vai te dar os itens que uma revisão sistemática, principalmente uma revisão sistemática Cochrane, exige, mas nada impede que você também relate as suas críticas em relação ao reporting, né? A última edição do GRADE, inclusive, já tem essa recomendação sobre reporting. Perfeito. Patrícia, perfeito. Eu não estava sabendo se meu som estava saindo. Muito, muito boa a nossa conversa, assim, bem completa a sua aula, e acho que a conversa no final possibilitou, né, um complemento importante do que você falou, até para tornar mais palatável para quem está vendo da primeira vez, né? A gente sabe que tudo isso é muito denso para o estudante que está iniciando, né? Para a gente que já usa há um tempo, já é denso, para quem está iniciando é bem complicado mesmo. Se eu pudesse ter 2 horas, eu preferia. Sim, mas eu acho que a ideia do curso além de informar bem, né, e de forma confiável sobre o Covid nesse momento, trazer esses elementos para que os estudantes, né, os participantes possam pesquisar mais e se informar melhor e até desenvolver pesquisa com mais qualidade daqui para frente. Então, acho que nesse sentido a gente cumpriu bem o papel. Então, agradeço muito você ter se disposto, né, ter compartilhado do seu tempo e conhecimento conosco. Não, que isso. Espero que tenha sido claro o suficiente. Pois sim. Muito obrigado, hein? Espero que seja o primeiro contato de uma série aí. Tá bom, tamo junto. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês pelo convite. Um abraço.